Fala pessoal, chegamos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai conversar sobre esse brinquedinho da Finis aqui, ó, que é a Ultimate Drag Suit, que é uma sunga de resistência para que a gente possa treinar força dentro da água. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela e você vai entender por que vale a pena substituir essa sunga de resistência pela sunga de resistência da Finis, tá bom? Vamos lá! Todo professor de educação física já estudou, já escutou que o treinamento da força muscular é importante para o rendimento esportivo. Mas será que qualquer treinamento de força vale a pena? Será que qualquer treinamento de força pode realmente ser transferido para o desempenho esportivo? Ainda mais no nosso caso agora que a gente está falando do desempenho esportivo dentro da água. A verdade é que desenvolver a força muscular por si só não é o suficiente. Quando falamos de rendimento esportivo, a força não tem um fim em si mesmo, isso é muito importante de entender. Os atletas não têm que treinar a força somente para poder ficar mais forte. O importante é que essa força seja transferida para uma condição específica de rendimento. Por isso é preciso desenvolver uma força que seja específica, em termos fisiológicos e biomecânicos. Isso é muito importante de entender. Vamos lembrar lá do princípio da especificidade do treinamento esportivo. Quando a gente fala que um estímulo tem que ser específico, a gente não está querendo dizer somente que o corredor tem que correr, que o nadador tem que nadar. Se a gente pensar na natação competitiva, existem diversas distâncias competitivas, dos 50 metros até os 1.500, se a gente vai pensando somente na piscina. E cada prova, cada distância competitiva guarda algumas particularidades em termos fisiológicos e biomecânicos. Isso é o específico que eu estou trazendo para vocês. E é esse desenvolvimento específico que vai realmente permitir que o desempenho melhore na natação. Só que para que esse desenvolvimento específico aconteça, o treinamento contra a resistência, que é o treinamento da força, e vamos pensar esse treinamento contra a resistência no ambiente aquático, ele tem que ser feito com consciência do que realmente está sendo realizado. Com essa intenção, então, de treinar a força dentro da água, na natação, é comum que sejam utilizados equipamentos como as nadadeiras, os palmares, os paraquedas e a sunga de arrasto, que é esse brinquedinho que eu mostrei aqui para vocês. E todos esses equipamentos você encontra na Finis. A Finis tem uma diversidade muito grande de nadadeiras, de palmares, tem o seu modelo de paraquedas e a gente vai conhecer hoje aqui a sunga de arrasto. Inclusive eu tenho 2 vídeos aqui no meu canal sobre a utilização das nadadeiras e de palmares nas aulas de natação, nos treinamentos. Até que ponto realmente a utilização desses materiais aumenta a força, que preocupações que a gente tem que ter para poder garantir que haja essa transferência de uma força geral para uma força específica. Eu vou colocar o link desses 2 vídeos aqui na descrição do vídeo para que vocês possam assistir depois, mas vamos assistir esse vídeo aqui primeiro. Nesse vídeo então eu vou apresentar essa sunga de arrasto Ultimate Drag da Finis, para que vocês possam conhecer e eu tenho certeza que depois disso vocês vão passar a utilizá-las no programa de treinamento de vocês. E o interessante é que esse é um equipamento que, diferentemente da nadadeira e do palmar, ela traz uma influência muito mais geral para o corpo do nadador de aumento da resistência ao deslocamento do que um aumento de resistência só nos membros superiores ou só nos membros inferiores. E outra coisa interessante é que esse equipamento pode ser utilizado tanto pelos homens quanto pelas mulheres. Então basta utilizar isso por cima do maiô ou por cima da sunga que os nadadores já utilizam. E outra coisa bacana é que a gente não vai ter uma alteração técnica tão grande como a gente tem quando o nadador está utilizando a nadadeira ou o palmar. Preparados? Então vamos lá para a gente conhecer a sunga de natação, a sunga de resistência Ultimate Drag da Finis. Esse meu vídeo vai estar dividido em 5 partes. Na primeira parte eu vou apresentar a sunga para vocês, a Ultimate Drag da Finis, trazendo as principais características. Depois eu vou contar qual é a proposta para a utilização desse equipamento em termos de resistência hidrodinâmica, que tipo de resistência hidrodinâmica a gente está manipulando, para que a gente possa entender o que a gente está oferecendo aos nossos nadadores. Na parte 3 eu vou trazer uma comparação entre as principais diferenças em termos de utilização do palmar, a nadadeira e o paraquedas, para que a gente possa entender que são formas de se treinar força na natação, de se treinar força dentro da água, mas quais são as particularidades de cada um desses equipamentos. Nas partes 4 e 5 eu vou apresentar para vocês 2 testes que eu fiz na piscina. Na parte 4 eu vou apresentar um teste que eu fiz de deslize. Eu e o Hugo fizemos esse teste na piscina. Uma hora eu estava utilizando a sunga da Finis, outra hora eu não estava utilizando e a mesma coisa o Hugo. Para vocês perceberem a diferença de alcance no deslize que a gente tem em função da resistência que é causada por essa sunga. Que por essa outra sunga aqui, que é um modelo mais tradicional, bem mais em conta, não vale nem a pena, não tem nem comparação.
E depois a gente fez 2 tiros de 25 metros, a mesma coisa, uma vez utilizando a sunga e outra vez sem utilizar a sunga. E no final, na parte 6, eu faço uma breve conclusão aí para que a gente possa pensar na utilização desse material. Vamos lá. Então agora eu vou fazer uma breve descrição do equipamento para vocês. A sunga de arrasto Ultimate Drag da Finish é um equipamento projetado para nadadores que desejam adicionar resistência ao seu treino, ou seja, que querem criar dificuldade ou deslocamento para frente. O objetivo é desenvolver mais a força, a resistência cardiovascular e melhorar a velocidade de nado. Além disso, como efeito do treinamento, levaria a um aumento da frequência de braçadas. Tudo isso acontece como consequência do aumento da resistência gerada pela água ao deslocamento do nadador. Essa sunga conta com 4 copos ou bolsos de arrasto, que são integrados à malha, que capturam a água durante o deslocamento e aumentam o esforço exigido para se deslocar. E realmente isso acontece, que eu pude perceber na prática. Aqui no Brasil, no site da Finish, é possível encontrar os tamanhos M, L e XL. Então não tem o tamanho P, eu não sei porquê. Eu vi que na Finish dos Estados Unidos a gente consegue comprar o tamanho P. Como já era de se esperar, o material é de excelência, assim como tudo que eu tenho da Finish. E essa sunga ela é confeccionada com um material, com um tecido chamado Aquatuf. Ele é um tipo de malha 100% poliéster, extremamente resistente ao cloro, que é muito importante para a gente, porque a gente vai utilizar a sunga na piscina e a luz solar também. Isso tudo é importante porque prolonga a vida útil do equipamento. Então a gente vai fazer um investimento no material, a gente quer que ele tenha uma durabilidade grande, né? De qualquer maneira, é sempre importante ter cuidados para garantir a durabilidade dessa sunga. E a Finish sugere aí 3 preocupações ou 3 recomendações principais. Enxaguar imediatamente a sunga após o uso com água fria e não clorada. Cuidado com os sabonetes que a gente utiliza às vezes para poder tomar banho, né? Porque às vezes a pessoa vai querer utilizar o sabonete para poder limpar a sunga. A Finish não recomenda que se faça isso porque pode danificar o tecido. E deixar secar a sombra sem utilização de secadora. Como a sunga de arrasto Ultimate Drag da Finish pode ser usada por cima de qualquer traje de banho, serve tanto para os homens quanto para as mulheres. E é bacana porque a gente pode fazer revezamento até do material, né? Por isso fica muito mais fácil de ser usado por mais de um nadador. Diferente muitas vezes das nadadeiras, que acabam, por exemplo, sendo muito mais específica para o tamanho de pé de cada nadador. Vamos aí para a parte número 2. Como a sunga de arrasto Ultimate Drag funciona. Para que a gente possa entender o mecanismo de funcionamento da sunga, a gente precisa lembrar que existem 3 tipos de resistência hidrodinâmica. E a resistência hidrodinâmica total é exatamente o somatório de cada uma dessas resistências. Então a gente tem a resistência de forma, que é a mais conhecida, que geralmente é a mais comentada quando a gente fala em cursos, em eventos de natação. A resistência de forma está relacionada principalmente ao formato do corpo e à área projetada perpendicularmente, frontalmente em relação ao fluxo da água. A velocidade do deslocamento é a principal responsável pelo arrasto de forma. Vamos lembrar daquela equação resumida de que a resistência da água, esse arrasto de forma, ele é igual a uma constante vezes o quadrado da velocidade. Então, quanto mais contato o nadador tem com a água, quanto maior é a área projetada perpendicularmente ou frontalmente em relação à água, e dependendo do formato do corpo do nadador, maior será a resistência. E quanto mais rápido o nadador tenta se deslocar, maior será a resistência, porque a resistência hidrodinâmica, no caso a resistência de forma, ela é dependente do quadrado da velocidade. Também temos a resistência de onda, que surge da movimentação do corpo próximo à superfície da água, ou seja, nesse meio campo entre a água e o ar. É justamente aquele tipo de espuma que a gente vê quando o nadador está se deslocando, né? É o resultado da deformação da superfície da água. E por fim, a resistência de atrito ou resistência de fricção, que é causado pelo atrito entre a pele ou o tecido, que no nosso caso aqui é a sunga, e a água. É por causa dessa resistência de atrito que os nadadores se raspam, que utilizam as roupas de natação, que utilizam as toucas, justamente com a intenção de diminuir essa resistência de atrito que existe entre o corpo do nadador, a pele, os pelos e a água. A sunga de arrasto Ultimate Drag aumenta principalmente a resistência de atrito, mas também afeta a resistência de forma. E é sobre essas resistências que vamos conversar. Vamos entender isso melhor, pessoal. Resistência de atrito corporal ou de fricção. Essa resistência está relacionada ao contato da água com a superfície do corpo. Quando o nadador veste a sunga de arrasto, especialmente com tecido de malha e copos ou esses bolsos, que são esses bolsos aqui ou esses copinhos, ó, esse é o grande diferencial. A gente tem esse arame que
permite que esse copo fique armado o tempo inteiro. Quando a gente pega as outras sungas vendidas por aí, ó, o material ele não permite que a sunga fique com esse copo aberto, então ele acaba murchando e você não tem tanta resistência da água. Vocês vão ver isso quando eu comparar o deslize e o tiro de 25 metros. Então são justamente esses bolsos que aumentam a rugosidade e a área superficial de contato com a água, resultando em maior atrito. Ou seja, a água agarra, ela fica mais presa no corpo durante o nado, o que exige maior esforço para manter a velocidade. Por outro lado, como eu comentei anteriormente, também há um aumento na resistência de forma. Essa resistência tem a ver com o formato do corpo e como ele fura a água enquanto nada. A sunga de arrasto adiciona volume e cria pequenas bolsas de turbulência ao redor dos copos de arrasto, alterando o fluxo da água. Isso quebra o perfil hidrodinâmico do nadador. Então esse bolsinho aqui, esse copinho, acaba alterando essa resistência que o nadador encontra ao se deslocar para frente. Com isso, há um aumento também da resistência de forma. Assim, quando a gente está utilizando a sunga de resistência da Finish, a gente tem um aumento duplo de arrasto. Aumenta o atrito com a água, causado pela textura e composição do tecido, e também cria uma turbulência e alteração do fluxo, que é a ideia da resistência de forma por meio dos copos e do volume extra. É essa combinação que faz a sunga de arrasto Ultimate Drag da Finish um excelente equipamento para treinamento da resistência na natação, exigindo mais força global para realizar o deslocamento, ajustando a mecânica do nado e preparando o nadador para nadar com maior eficiência quando remover esse peso extra que a gente pode considerar que é o causado justamente pela utilização do equipamento. Diferente da nadadeira do palmar, que afetam diretamente os membros inferiores e superiores, a sunga de arrasto Ultimate Drag impacta o deslocamento do corpo como um todo. Isso é muito interessante. Então, ao invés de a gente ter uma resistência aumentada só nos membros superiores ou só nos membros inferiores, a gente percebe uma dificuldade de deslocamento mais global. Porque, como a sunga está na posição da sunga próximo do nosso quadril, e a ideia do deslocamento é justamente que a gente desloque o nosso centro de massa, quando a gente faz a braçada, quando a gente está andando também é a mesma coisa, e a sunga está localizada próximo do centro de massa, a gente tem uma percepção muito mais global de resistência do que só nas mãos ou nos pés. Isso significa que você pode manter sua técnica de nado mais próxima do natural enquanto realiza treinos com sobrecarga. Por isso, mesmo com a mesma velocidade de nado, o nadador sentirá mais resistência, exigindo maior esforço para manter o ritmo. Então, se o nadador pretende utilizar a sunga para poder manter o mesmo pace, o mesmo ritmo de nado, naturalmente ele vai ter que produzir mais força, senão ele não consegue manter a mesma velocidade. Com o tempo, isso leva ao desenvolvimento da força muscular de forma mais específica, melhorando o desempenho quando o equipamento é retirado. Vamos para a parte 3 agora. Agora eu vou fazer um tipo de paralelo, um tipo de comparação as alterações principalmente biomecânicas que acontecem quando se utiliza o palmar, na nadadeira e também o paraquedas. Vamos lá. E lembre-se que eu tenho um vídeo aqui no meu canal do YouTube explicando esses efeitos em termos mais precisos e mais abrangentes para a nadadeira e para o palmar. Vamos para o palmar. As principais alterações encontradas com o uso do palmar são aumento do comprimento de braçadas, diminuição da frequência de braçada, aumento na velocidade média de nado. Existem alguns estudos que tentaram manter a frequência de braçada constante por meio da mensuração da frequência de braçadas, e o que se encontrou foi uma diminuição do tempo submerso da braçada. Há também uma diminuição na velocidade máxima da mão para trás na fase da puxada e da empurrada por causa do aumento do contato com a água. Há uma diminuição na velocidade média da mão e há um aumento da eficiência propulsiva dos braços. Como há um aumento do comprimento de braçada e o nadador se torna mais rápido, mesmo que em detrimento da frequência de braçada, há a ideia de que o nadador se torna mais eficiente. O problema qual é, pessoal? Se a gente está pensando num nadador velocista, ou mesmo na natação de maneira geral, a frequência de braçadas é uma variável muito importante relacionada ao desempenho. Essa diminuição da frequência de braçadas, se for exagerada, pode causar um efeito negativo, que não é o que a gente quer. O ideal seria que o nadador pudesse manter uma mesma frequência de braçadas, um valor bem próximo do valor de competição, já que a gente está falando de um treinamento específico, e aumentar a área de contato com a água. Só que ao se aumentar a área de contato com a água, se aumenta o comprimento de braçadas e o nadador não consegue manter a mesma frequência. Automaticamente ele aumenta o comprimento, cai a frequência, ele se torna mais rápido, mas de maneira muito mais dependente do comprimento do que pela frequência.
Então o treinador tem que ter consciência dessas alterações e perceber, para o meu nadador, para a idade dele, para a época de treinamento, para os objetivos que eu tenho, isso é desejado ou não? Assumo uma proposta de treinamento com tamanho de palmar adequado. Não é, deixa isso para lá então. Quando a gente pensa nas nadadeiras, as principais alterações são as seguintes: aumento na velocidade de nado, aumento no comprimento de braçadas. Então olha que interessante, a utilização da nadadeira traz uma alteração mecânica dos membros superiores, que é aumento do comprimento de braçadas. Tem também uma diminuição na amplitude e profundidade da pernada, e há uma tendência em aumentar o tempo das fases não propulsivas, que é a recuperação e a entrada da mão na água, e diminuir o tempo das fases propulsivas, que é a fase de puxada e de empurrada. E assim, da mesma maneira como o palmar, há uma tendência a aumentar a eficiência propulsiva. Vamos ver agora o paraquedas. As principais alterações encontradas com o paraquedas, o estudo que eu utilizei como referência é para o nado de costas, mas a gente pode entender que acontece a mesma dinâmica para os outros nados. Então as principais alterações com paraquedas são diminuição da velocidade de nado em relação ao nado sem e com palmar, diminuição da frequência de braçadas em relação à condição sem palmar, valores semelhantes de frequência de braçada para a condição com palmar e diminuição do comprimento de braçada em relação ao nado sem palmar e com palmar. Então a gente percebe que a utilização do palmar, da nadadeira e do paraquedas trazem uma alteração muito grande em termos de alteração de frequência e de comprimento de braçadas. Vamos ver agora algumas características estimadas para a sunga de arrasto. A ideia geral que se tem sobre a utilização da sunga de arrasto é que aumentar a resistência ao deslocamento de maneira mais distribuída e centralizada é possível gerar uma sobrecarga sem interferir tanto nos aspectos técnicos do nado. Esse é o ponto mais forte da utilização da sunga. Ela simula melhor a resistência real enfrentada em provas, principalmente para quem está treinando para eventos de velocidade e meio fundo. De qualquer maneira, vamos ver um estudo específico sobre a utilização da sunga de arrasto. Esse estudo, pessoal, teve como objetivo investigar os efeitos de um programa de treinamento de 5 semanas, utilizando uma sunga de arrasto sobre o desempenho em nado livre. Foi, no caso, um teste de 50 metros. Os atletas fizeram 6 tiros de 50 metros, descansando 10 minutos. Os parâmetros de desempenho avaliados foram tempo final nesse teste de 6 de 50, frequência de braçadas e também comprimento de braçadas. Nesse estudo participaram 18 nadadores universitários, sendo 10 homens e 8 mulheres, com nível de habilidades de desempenho na natação variado. Pelo desempenho que eu vou falar para vocês, pelo tempo no 50 livre, vocês vão perceber que são bons nadadores, mas não são nadadores de excelência. A idade média do grupo era de 19 anos e o tempo médio no 50 livre era por volta de 27 segundos. Então são nadadores de nível moderado para baixo. Isso é importante a gente considerar na hora da gente interpretar os resultados. Então o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo, que é um grupo controle, que realizou os treinos todos com traje normal de banho. As mulheres o maiô e os homens a sunga. E o grupo que eles chamaram de grupo experimental ou de sunga de arrasto, que utilizaram uma sunga exatamente como essa daqui, com esses copos. Então ambos os grupos mantiveram uma rotina de treinamento semelhante, incluindo até 6 sessões aquáticas de treino na piscina por semana, o que dava em média aí cerca de 18 horas por semana, e além disso 4 sessões de treinamento de força fora da água de 1 hora. Adicionalmente, eles realizaram 3 sessões para poder causar esse possível efeito desejável da utilização da sunga de arrasto. Então o que eles fizeram? Esse treinamento extra de 3 sessões foi realizado às terças-feiras, às quintas e aos sábados. Na terça-feira eles fizeram 3 tiros de 50 jardas em velocidade máxima e utilizavam a recuperação entre as repetições de 50 metros por meio de 200 jardas nadando devagar. Legal? Então era um tipo de recuperação ativa. Na quarta-feira eles fizeram 4 vezes 4 de 20 jardas, com descanso de 30 segundos entre essas repetições, e depois nadavam também 200 jardas em baixa velocidade. E no sábado eles fizeram 16 tiros de 25 metros descansando 1 minuto. Aqui eu tenho uma crítica. O teste que os autores fizeram para poder avaliar o efeito da utilização da sunga de natação, que eu vou falar para vocês com mais precisão daqui a pouco, consistiu em um teste de 6 de 50 descansando 10 minutos. 10 minutos é um descanso bom, se a gente for pensar em avaliar realmente algum estímulo próximo de velocidade, uma condição anaeróbica máxima. 50 metros é uma distância ok. Mas percebam que eles mediram uma condição de velocidade, mas treinaram muito mais uma condição de resistência.
As 3 propostas das sessões de treino que foram utilizadas com a sunga de resistência eram propostas muito mais de resistência do que de velocidade. 3 de 50, utilizando 200 jardas para poder descansar entre elas. O descanso era só ativo, não tinha descanso passivo. Isso é muito mais característico de um estímulo aeróbico, que seja de potência aeróbica, que seja de algum estímulo de moderado aeróbico, mas era um estímulo aeróbico. Quando a gente pensa na quarta-feira, às 16 de 25, descansando só 30 segundos, é um descanso muito curto. Possivelmente isso ficou muito mais próximo de uma potência aeróbica do que um estímulo anaeróbico e de um estímulo de velocidade. Mesmo os 16 tiros de 25 jardas, descansando 1 minuto não é suficiente para que se mantenha uma condição aeróbica. Então tem outros artigos que mostram que estímulos parecidos com esses, possivelmente lá nas 3, 4 primeiras repetições, o anaeróbico ainda estava muito evidente, mas depois acaba tendo uma prevalência aeróbica. Então eles treinaram uma coisa, mas mediram outra. Esse que é o problema. Mas vamos lá, vamos à metodologia e os principais resultados. Então como é que foi o protocolo de avaliação? Antes e após o período de treinamento, os nadadores realizaram um conjunto de 6 tiros de 50 metros com intervalos de 10 minutos entre cada repetição de 50 metros. Cada nadador, tanto o grupo controle, que não utilizou a sunga de resistência, quanto o grupo experimental que utilizou a resistência, eles fizeram esse teste de 6 de 50 nas duas condições, com sunga ou sem sunga. Então vamos lá. O grupo treinou com a sunga, fez o teste de 6 de 50 sem a sunga, fez o teste de 6 de 50 com a sunga. Teve um outro grupo que treinou sem a sunga, fez a mesma coisa, o teste de 6 de 50 com e sem a sunga. E esses testes, lógico, eles fizeram dias diferentes e tudo de maneira aleatória. Então, num dia, um grupo fez o teste com sunga, o outro sem sunga e no dia seguinte se inverteu. Então, mais uma vez, foi coletado o tempo total, a frequência de braçadas e o comprimento de braçadas. Vamos aos principais resultados aí. O grupo que treinou com a sunga de arrasto, como eu disse, muito parecida com a sunga da Finis aqui, ó, com o bolso. Quando o teste foi feito com a sunga de resistência, houve uma redução significativa no comprimento de braçada e não houve alteração na frequência de braçadas. Quando o grupo que treinou com sunga fez o teste sem sunga, eles não apresentaram mudança significativa no comprimento, na frequência de braçadas ou no tempo final. Ou seja, a utilização da sunga no treinamento, naquelas 3 sessões, não causou mudança significativa no comprimento, na frequência e na velocidade ou no tempo final quando eles fizeram um teste sem a sunga. Mas é aquele problema que eu falei para vocês, eles treinaram uma coisa e testaram outra. Agora vamos para o grupo controle, que é o grupo que treinou sem a sunga de resistência. Quando eles fizeram o teste com a sunga e quando eles fizeram o teste sem a sunga, os resultados foram exatamente os mesmos. Foi demonstrada uma diminuição significativa no comprimento de braçada e se encontrou um aumento significativo na frequência de braçadas. Em relação ao tempo, nenhum dos grupos, tanto o grupo que treinou com a sunga de resistência quanto ao grupo que treinou sem a sunga de resistência, apresentou melhora significativa no tempo do teste. Como eu disse para vocês, a gente tem que levar em consideração para poder interpretar esses resultados, tanto o nível dos atletas, apesar de treinarem 6 vezes na semana, 2 horas de treino, que é uma quantidade de treino considerada até como razoável, um grupo de 19 anos ter desempenho médio na natação de 27 segundos no 50 livre, não é lá grandes coisas, tá bom? Outra coisa importante é a gente lembrar da discrepância que existe entre aquilo que foi treinado e aquilo que foi testado. Para a gente pegar então as principais conclusões desse artigo, vamos entender o seguinte. Embora não tenha havido melhoras significativas no tempo final, os autores sugerem que a inclusão de treinos com sunga de arrasto podem ser benéficas para manter a integridade técnica, especialmente durante o período de polimento. Recomenda-se a realização de séries curtas, de alta intensidade e com descanso suficiente para preservar a qualidade técnica durante todo o uso da sunga de arrasto. Isso faz sentido. Estou falando de um treino de velocidade, que eu acho que deveria ser o maior enfoque da utilização dos treinos de resistência específicos. Os estímulos têm que ser curtos, no máximo estourando os 50 metros, talvez uma distância mais interessante seria os 25 e o tempo de descanso grande, não tem jeito. Mas foi o único estudo que eu encontrei onde se testou a sunga de arrasto. Isso me mostra que existe um campo vasto para a gente poder estudar em relação à utilização desse equipamento. Nessa quarta parte do nosso vídeo, vou mostrar para vocês a comparação que eu fiz com a utilização da sunga nas situações de deslize. Para fazer a comparação no deslize, eu e o Hugo fizemos o deslize tentando alcançar a maior distância submersa possível.
Depois nós invertemos. Veja o resultado. Percebo que nas duas repetições, quem usou a sunga alcançou menor distância total de deslize. Isso se deve à resistência causada pela sunga de arrasto Ultimate Drag da Finish. Agora vamos à comparação dos tiros de 25 metros. Agora nós fizemos 2 tiros de 25 metros com descanso bem grande para poder caracterizar realmente um estímulo de velocidade e fazer com que a recuperação não fosse uma variável que influenciasse negativamente no teste. Na primeira repetição eu usei a sunga de arrasto Ultimate Drag da Finish e o Hugo nadou só com sunga. O Hugo chegou levemente na minha frente. Por outro lado, quando ele usou a sunga, chegou bem atrás de mim. Parece que de alguma maneira ele foi mais influenciado pela utilização da sunga de arrasto da Finish do que eu. Eu não saberia exatamente explicar o motivo, mas pode se dever ao tamanho da sunga, que era XL, grande demais para ele, mas adequada para mim. Vamos então às principais conclusões que a gente pode tirar da utilização da sunga de arrasto Ultimate Drag da Finish. A sunga de arrasto Ultimate Drag da Finish é uma opção inteligente para quem quer inserir sobrecarga de forma específica nos treinos, com menor risco de comprometer a técnica. Ela oferece uma resistência mais global durante o nado, promove estímulos musculares importantes e prepara o corpo para nadar mais forte quando a resistência é retirada. Entre seus pontos fortes estão facilidade de uso e versatilidade, baixo impacto técnico comparado a outros equipamentos, estímulo global do corpo, especialmente útil para séries de força e resistência. Eu até sugeriria a sunga de arrasto da Finish nos momentos de aquecimento numa competição, pensando numa ideia de pré-ativação, por um estímulo mais forte, que é o evento competitivo em si depois, sempre lembrando que a gente precisa testar isso no treino para depois fazer isso na competição. Em termos práticos, ela pode ser usada durante séries de repetição com intensidades moderadas a altas, em treinos intervalados voltados para força e resistência, como sobrecarga antes de tiros rápidos com traje livre, simulando o contraste de esforço. Mas vale lembrar que, assim como qualquer equipamento, ela deve ser usada com critério dentro de um planejamento. A forma como ela é usada deve considerar o período de treinamento, idade do nadador, sua experiência e sua especialidade. Mas sem dúvidas, pessoal, é uma ferramenta valiosa na preparação física dos nossos nadadores, pensando na melhora do desempenho competitivo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele possa trazer mais informações úteis para que você possa melhorar o desempenho do seu nadador. Muitas vezes a gente faz discussões aqui pensando nos nadadores que são competitivos, mas a gente pode pensar nos nadadores não competitivos também. A linha de discussão utilizada aqui serve para os nadadores amadores, serve para os triatletas, serve para os adultos e para os jovens que querem fazer natação também voltada para o condicionamento físico. Então, quando a gente cria essa ideia de aumentar a resistência global do deslocamento do nadador para frente, a gente está exigindo dele mais força, que é uma capacidade motora importante para qualquer indivíduo, não só para os atletas. Por isso, lembre-se, se você precisa de algum equipamento para poder melhorar a técnica ou condicionamento físico dos seus nadadores, eu tenho certeza que a Finish tem uma ótima opção para vocês. Se você tiver alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, vai ser bacana para a gente conversar. Lembre-se que eu tenho um cupom de desconto da Finish, que é o TUCHERFINISH10, para que você possa comprar à vontade lá no site da Finish. Se você puder, lembra de dar um like aí no vídeo, me ajude a compartilhar esse vídeo com outros professores e outros treinadores para que a gente possa ter uma natação mais baseada no conhecimento científico. Um grande abraço e até o próximo vídeo.